bem, gente? Vamos finalmente terminar esses crimes contra as relações de consumo? Então, para terminar, falta só falar do artigo 7º da Lei 8.137 de 90. Notem que essa é uma outra lei, a gente não está mais aqui no Código de Defesa do Consumidor, tá? Vejam que na última aula, antes da prova, a gente terminou, né, a parte dos crimes do Código de Defesa do Consumidor, mas para fechar esse tema, eu não posso deixar de falar dessa Lei 8.137 de 90, que é uma lei aí que trouxe vários assuntos, né? Tem vários crimes de várias naturezas, tem crimes contra a ordem tributária, né? E aí tem esse artigo 7º que vai falar aqui sobre algumas condutas, né? Ou várias condutas, são várias, que lidam aqui com essa questão do consumidor, com essa questão aqui de problema de relação de consumo, tá? Então, vocês vão observar que esse é um artigo que tem muitos incisos, são incisos assim relativamente independentes, né? Um não está diretamente ligado com o outro, todos eles têm em comum o fato de tutelarem relação de consumo, né, de uma forma ou de outra, mas são tutelas muito diferentes, conforme vamos observar, tá? Então, para começar, queria fazer aqui algumas considerações genéricas, né? Então, assim, esse artigo 7º, de um modo geral, ele protege os interesses econômicos, né, sociais do consumidor e, assim, até nenhuma novidade, né? E também observe, né, que vai proteger de forma indireta, conforme vocês verão, a vida, a saúde, o patrimônio e também o mercado. Vocês sabem que essa questão de consumidor, ela é muito interdisciplinar, ela é muito ampla, então a gente muitas vezes vai encontrar aí outras coisas, né, que vão aparecer junto desses crimes, tá bom? O sujeito ativo, em todas as condutas aqui, gente, sem exceção, todas elas, é o fornecedor, sempre vai ser o fornecedor. O que é fornecedor nós já sabemos, nós já estudamos lá quando vimos o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, são crimes próprios, né? Nada impede que eles sejam cometidos em concurso de agentes com outras pessoas, né? Mas em princípio tem que ser fornecedor. E todos eles têm modalidade dolosa, tá? Então sempre você vai ter o dolo. Alguns vai ter alguma finalidade especial, então vai ter que acontecer alguma coisa além do dolo, né, para configurar o crime. E em alguns poucos, né, são 3 figuras na realidade, isso vai aparecer lá no parágrafo único desse mesmo artigo 7º, também tem modalidade culposa, tá? Então a gente fala sobre isso quando chegar o momento correto. Vou estudar aqui bem devagarzinho, bem separadamente, cada um desses incisos, né? Mas é bom que vocês saibam, todos eles têm modalidade dolosa e alguns também podem aparecer aqui de maneira culposa. Bom, e o que diz aqui esse artigo 7º? Ele vai dizer assim, olha, constitui crime contra as relações de consumo, né? E aí vão aparecer aqui os vários incisos, né? Então o primeiro diz assim, favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumidor por intermédio de distribuidores ou revendedores, tá? Então, o que está dizendo aqui, né, gente, em outras palavras, é que não pode ter nenhum tipo de discriminação, né? Então eu não posso pegar, por exemplo, e deixar de atender uma pessoa porque ela é corintiana, né? Isso não poderia acontecer. Então, é claro que existem algumas situações em que pode haver algum motivo que justifique, né, essa preferência. Por isso que o tipo penal fala aqui claramente, sem justa causa. Porque pode ser que nós tenhamos a justa causa. Então, vejam, né? Pode ser ordem de chegada, por exemplo. Então eu vou preferir atender primeiro quem chegou antes, o que é o correto, inclusive, né? Se você não faz isso, você vai ter problemas. Depois, nós vamos ter aí algumas categorias de pessoas que têm preferência. Idosos, gestantes, né? Enfim, eventualmente a gente vai ter aí algumas pessoas que vão ter preferência e não vai constituir crime. O problema é você fazer diferença sem ter motivo nenhum, né? Então não há razão nenhuma e você faz a diferença, né? Então isso que vai constituir esse crime, né? Importante lembrar que isso aqui revogou uma lei já muito antiga, né, a Lei 1521 de 1951, revogou mais especificamente o artigo 2º, que falava mais ou menos a mesma coisa. Então, como essa aqui é mais recente, né, de 90, de quase 40 anos depois da lei de 1951, né, então a gente vai ter essa revogação, esse artigo 2º, tá? Se consuma com um favorecimento, né, ou com a preferência, e não admite tentativa. Notem aqui que é interessante, né, gente, que não dá para eu ter tentativa, porque se eu já manifesto algum favorecimento, alguma preferência, o crime já está consumado. Eu não preciso chegar necessariamente a atender primeiro um consumidor do que o outro, né? Simplesmente manifestar essa preferência ou esse favorecimento já vai gerar aqui a consumação, tá? Então por isso não tem tentativa, não tem como pensar em crime tentado nessa modalidade, tá bom? Depois vem assim, ó, segundo inciso, né? Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva
classificação oficial, tá? Porque, enfim, né? Pela simples leitura, vocês já entenderam, né? Isso aqui vai ser meio autoexplicativo. Quando eu pego e vendo alguma coisa fora das especificações, né, fora do que é prometido, eu estou aqui, entre muitas aspas, né, roubando o consumidor. Eu estou entregando gato por lebre, como se diz, né? Então por isso você vai ter aqui o crime. O que é importante a gente observar aqui? Duas coisinhas só. Primeiro, aqui temos norma penal em branco, tá? Porque ele fala aqui, em desacordo com prescrições legais, né? Então quais são essas prescrições legais? Vamos ter que olhar, né, os produtos que têm alguma lei, alguma regulamentação a esse respeito. Ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. O que é essa classificação oficial? Também vai depender do produto, também vamos ter que olhar em cada caso concreto para verificar como que fica aqui essa questão, tá? Então, cuidado que não é penal em branco. A consumação se dá com a conduta, aqui no caso seria a exposição ou a venda, né? Porque os verbos são expor ou vender. Notem que se for exposição, é crime permanente. Aí vai ter todas aquelas consequências do crime permanente, né? Então, pode ter prisão em flagrante, enquanto durar a permanência, se mudar a lei penal, vale a lei posterior, né, ainda que ela seja mais gravosa. O prazo prescricional só começa a contar depois que acaba a permanência. Aquelas regrinhas todas vocês já sabem, né? Nunca é demais a gente lembrar aqui, tá? E é um crime que admite tentativa, aqui nessa modalidade, muito cuidado, escrevi para vocês aí na apresentação, desde que ele seja doloso, porque essa é uma das três possibilidades em que tem modalidade culposa, tá? Então cuidado, né? Então se você vende ou expõe à venda uma coisa que está fora aí das especificações sem saber que está fora, você pode cometer esse crime se ficar caracterizada a sua imperícia, a sua imprudência ou a sua negligência, tá? Muito cuidado com isso, tá? Esse crime tem modalidade culposa, isso pode aí tirar o sono de algumas pessoas, certo? Terceiro inciso, ele vai falar assim, ó. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais de mais alto custo. Então aqui, gente, vocês já entenderam, né? É aquela coisa que aqui no Brasil também acontece bastante, né? Então o cara vai lá e mistura as coisas. Mistura lá um produto de primeira com de segunda, alguma coisa assim, e vende tudo como se fosse de primeira, vende tudo mais caro. É claro que o cara não vai vender pelo mais barato. Ah, mas se vender pelo mais barato? Se vender pelo mais barato não tem crime, né? Obviamente. Até porque o tipo penal fala aqui, claramente, conforme eu acabei de ler para vocês, né? É pelo mais alto custo. Então se eu tenho mais alto custo, então aí eu vou ter aqui esse crime, tá? Mas dificilmente o cara vai vender pelo mais baixo, né? Só se ele errar muito feio, for uma confusão muito grande, tá? Problemas que temos aqui. Tá? Observe, ele fala aqui, ó, misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes. Então, o que a doutrina vai entender? Que melhor seria dizer, em vez de misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, seria dizer misturar gêneros ou mercadorias de espécies diferentes, né? Porque você colocando aqui essa conjunção, né, fica mais fácil, fica mais abrangente penal. Quando você colocar e, então tem que fazer as duas coisas, tem que misturar os gêneros e as mercadorias, né? Então, muito melhor seria usar o ou, né? Essa é uma crítica que foi feita aqui, que acabou dificultando a tipificação, né? O legislador talvez tenha se enganado, fez aqui uma pequena confusão, e isso acaba dificultando a responsabilização penal, né, de quem precisa ser responsabilizado por esse tipo penal, tá bom? Outra coisa importante, gente, é que esse artigo revogou, vejam vocês, o artigo 175, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Então, cuidado, porque ele falava algo nesse sentido, o Código Penal é anterior, é de 1940, né? Esse aqui é de 1990, 50 anos depois, portanto revogou, tá? E cuidado também, que se for uma situação em que tem propaganda, né? Então você faz propaganda de coisas misturadas, alguma coisa assim, você pode ter o concurso de crimes. Vamos lembrar que a gente estudou, não faz muito tempo, o artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. E lá nos termos do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, você podia ter esse concurso de crimes, tá? Então você vai ter aqui as duas coisas. Se você misturar e fizer propaganda, você vai ter aí as duas responsabilidades penais nesse caso, tá bom? Importante que vocês observem isso. Aí, a consumação, né? Aqui nesse caso, vai se dar também de novo com a conduta, né? Então se vocês derem uma olhadinha aqui no tipo penal, a conduta vai ser aqui simplesmente misturar, né? Com a finalidade de vendê-los. Então se consuma com a mistura, né? No momento que eu tenho aqui a mistura, né? Que
eu tenho o crime consumado, tá? Eu não preciso que ninguém chegue a comprar o produto efetivamente misturado, não precisa, tá? É um crime que é formal, não precisa ter esse resultado aqui da compra, tá? E admite tentativa, né? Eu posso perfeitamente tentar misturar, não conseguir por razões alheias à minha vontade. Única coisa, né, é que tem que ter dolo, porque vamos observar que essa aqui é a segunda conduta desse artigo que admite modalidade culposa. Então, vocês sabem, né? Primeiro mandamento do direito penal, crime culposo não admite tentativa. Segundo mandamento, não insista. Então aqui não tem tentativa, se for culposo não. Se for doloso, não tem problema. A pessoa pode tentar misturar e não conseguir por razões alheias à sua vontade. Você vai ter aqui a tentativa sem qualquer dificuldade, tá? O inciso 4º, gente, esse aqui vai ter várias alíneas, né? A preocupação toda aqui vai ser fraude de preços, ou seja, né, situações em que eventualmente o fornecedor pode arrumar algum jeito de cobrar mais caro, indevidamente. É isso, né? Então você fazer aí preços mais altos de uma maneira artificial. Por isso que ele fala aqui, fraudar preços por meio de. Aí tem aqui as várias condutas, né? A linha A. Alteração sem modificação essencial ou de qualidade de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço, tá? Então isso é uma coisa que acontece de vez em quando. Todo mundo conhece alguma história desse tipo, né? Chega lá uma fábrica, né, e muda, né, o nome do produto, é exatamente a mesma coisa, ele muda o nome e triplica o preço. É alguma coisa desse tipo, né? Então, é claro, se é uma embalagem que tem um tamanho maior, né, que vem mais produto, é natural que vai custar um pouco mais caro, né? Porque você vai fazer o preço por peso. Mas se é o mesmo tamanho, o mesmo produto, tudo igual, né, não teve inflação, não teve nada, isso aqui é fraude, né? Eles simplesmente mudaram o nome para dar um jeito de subir o preço. Então, isso também pode configurar crime, tá? Depois, a linha B, né, bem complicada, porque ela vai dizer assim, ó, divisão em partes de bem ou serviço habitualmente oferecido à venda em conjunto. A ideia, em geral, vocês já entenderam, né? Então vai ser o que acontece quando o fornecedor divide lá, né, um produto que normalmente vem tudo junto, né? Ele pega e fala, não, mas aqui é tudo à parte, você comprou o carro? Ah, então tá bom, mas ó, o volante é à parte, né, os pneus são à parte, o banco é à parte, o cinto de motorista é à parte. Então, vejam, seria mais ou menos essa ideia, né? Então, isso é tranquilo, né? A ideia eu sei que vocês entenderam. Mas fazendo aqui um raciocínio jurídico penal, gente, teremos um problema sério aqui. Porque o que ele fala aqui, ó, vou ler para vocês dramaticamente essa linha. Divisão em partes de bem ou serviço habitualmente oferecido à venda em conjunto. O que é habitualmente? Percebem? Chega até a ser uma violação do princípio da legalidade. Porque não está muito claro aqui, né, o que vai caracterizar essa habitualidade. Então o que precisa acontecer para eu ter essa habitualidade, para ser habitualmente, né, conforme o tipo penal aqui está exigindo para nós, tá? Essa é a dificuldade que aparece para nós, né? O que é habitualmente nesse caso? Tinha que estar mais bem explicado, né? E ainda tem outra coisa, né? Vai ser fato atípico se for, portanto, uma divisão ocasional, que não é essa habitual, sabe-se lá o que for habitual, né? E também se for a pedido do consumidor, daí não tem problema, né? O cara fala, mas eu quero levar só o banco do carro. Tudo bem, né? Não vai ter crime nenhum aqui nesse caso, tá? Depois, o contrário, né? Que é o que a gente costuma chamar de venda casada. Junção de bens ou serviços comumente oferecidos à venda em separado, né? Então, você pega e obriga o cara a comprar várias coisas juntas. Ele não consegue comprar uma coisa se não levar outra, né? Isso é venda casada, vocês sabem o que é. Quem é civilista, principalmente, já ouviu falar muito nisso. Então, isso também pode configurar crime. Qual que é o único problema aqui, gente? O mesmo da linha anterior, ó. Leitura dramática, mais uma vez. Junção de bens ou serviços comumente oferecidos à venda em separado. Então, o que é comumente? Né? De novo, nos gera aqui um problema, né? Então, isso aqui tinha que estar mais bem explicado, né? Por força do princípio da legalidade, né? Então, não está tão tranquilo assim. Depois, a linha D. Aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação do serviço. Então, é aquela coisa surpresa, né? Você fala, olha, mas aqui a gente colocou, né, um corante XPTO bolacha com biscoito e, portanto, o preço está 50% maior, tá? Então, claro que isso é fraude, né? É golpe, você está dando um jeito de tirar o dinheiro do consumidor
indevidamente, e isso também pode configurar esse crime, tá bom? Próximo inciso, que é o quinto, né? Sigam aí pela apresentação que fica mais fácil. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens e serviços mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais, tá? Então isso aqui me lembra aquela lei da usura, né? Você já deve ter ouvido falar da lei da usura, que nunca foi muito bem aplicada aqui no Brasil, né? E aqui, de novo, a gente não tem uma aplicação muito clara disso, né? Não me parece, sim, estar muito claro o que seria, né? Comissão ou uma taxa de juros ilegal, né? Então, quanto seria isso, né? Porque se a gente for pegar os juros do cheque especial, já é uma coisa que é absurda, né? Então, e todos os bancos cobram e ninguém está falando nada, né? Então, será que aqui tem um limite, né? Como é que funciona? Então, gente, vou contar para vocês que não tem limite, tá? Não temos nenhum parâmetro legal para dizer até quantos por cento ao mês, ou ao dia, ou à hora, né? Seriam juros ilegais, tá? Então, de novo, a gente vai ter aqui dificuldades, né? Até mesmo porque, de novo, né? Revogamos aqui um outro dispositivo daquela lei que eu falei para vocês no começo, de 1951, né? Que revogou o artigo 4º, a linha A, dessa lei 1521 de 1951, que trazia aí alguns parâmetros que também nunca foram seguidos, tá? Então, também complicado. De qualquer forma, consuma-se com a elevação, né, quando você eleva o valor cobrado, né, e não precisa o consumidor chegar a adquirir, né, ele admite tentativa, eu posso tentar elevar, não conseguir, de novo é crime formal, né, não precisa gerar nenhum resultado naturalístico para que eu tenha consumação, tá? Simplesmente a elevação já é crime. Depois, a gente vai ter aqui, inciso 6, sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretende comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para o fim de especulação, né? Então, gente, isso aqui também é uma regrinha muito conhecida. Quem é civilista já trabalhou bastante com isso, eu tenho certeza, né? Quando você anuncia alguma coisa, né? Então, olha, vem aqui no supermercado X, estamos vendendo a bicicleta, não sei o quê. Você tem que vender, né? É claro que existem exceções, né? Então, você pode ter uma situação em que acabou o estoque, né? O cara não é obrigado a vender. Mas o que não pode, né? Ele simplesmente sonegar, esconder, né? E principalmente, que é o que diz aqui o tipo penal, se ele fizer isso, para fazer algum tipo de especulação, né? Então, eu vou simular aqui que está faltando bicicleta no mercado, esconder as bicicletas que eu tenho, depois eu vou vender pelo triplo do preço, tá? Então, esse tipo de coisa que não vai acontecer aqui, tá? Depois, o 7º, induzir o consumidor ou o usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação de divulgação publicitária, tá? Então, aqui de novo, né, é aquela mesma preocupação que aparece em alguns crimes que nós vimos anteriormente, lá no Código de Defesa do Consumidor, de enganar o consumidor, né, aquela conduta que acontece quando a pessoa vai lá e dá informações erradas, né, com esse objetivo aqui muito claro de tentar ludibriar, tentar enganar o consumidor de alguma maneira, tá bom? O que é importante aqui, gente? A ideia é fácil, mas tem uma observação que eu tenho que fazer, que está aí para vocês. Vou pedir para vocês pegarem a caneta vermelha, vou pegar a caneta vermelha para a gente lembrar os bons tempos que a gente tinha aula presencial, então o pincel, o canetão que escreveu na lousa, pega a caneta vermelha e marca aí, ó, tá escrito, isso é um delito de resultado. Tá? Ou seja, aqui não basta, né, eu induzir o consumidor. Eu preciso que esse consumidor tenha algum dano. Se eu não tiver aqui o dano, né, não vai configurar o delito. Tá? E por isso pode ter tentativa. Né? Eu posso tentar induzir, posso tentar produzir esse dano e não conseguir por razões alheias à minha vontade. Tá? Mas é importante que a gente tenha isso. Bom, depois, aqui no 8º e penúltimo, né, esse artigo é bem longo, como vocês estão vendo, ele vai dizer assim, ó, destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria com o fim de provocar alta de preço em proveito próprio ou de terceiros. Também, gente, autoexplicativo, não preciso aqui falar muita coisa a respeito desse dispositivo, né? É o cara que vai lá e começa a destruir matéria-prima, né, ou até mesmo uma mercadoria pronta, para simular, olha, está em falta, né? Está faltando, né? E aí com isso ele consegue ter um lucro maior, consegue vender mais, né? Enfim, alguma coisa assim. Então vai ser isso. Consumação vai ser com a destruição ou com a inutilização, né? E admite tentativa, é claro. Eu posso tentar inutilizar ou destruir e não conseguir por razões alheias à minha vontade, né?
E a última coisa, que a gente termina agora esse negócio aqui de crimes contra o consumidor, e aí passamos na sequência para a nossa atividade, né? Vocês sabem que todo final de módulo a gente faz uma atividadezinha valendo nota, então não percam, vou colocar lá no Canvas para vocês essa atividade. Vai dizer assim, ó, vender, ter em depósito para vender, ou expor à venda de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para o consumo. Aí de novo, né, a gente precisa ver o que são condições impróprias para o consumo. De onde que eu tiro essa informação? Lá do artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então lá que tem isso. Temos lá uma penal em branco, tá? Remete lá para esse artigo 18, parágrafo 6º. E esse aqui também vai admitir modalidade culposa, tá? Então eu falei para vocês, tem 3 situações, né, em que tem a modalidade culposa, essa é a terceira e última. Então essa de vender ou ter em depósito alguma coisa imprópria para o consumo, tá bom? É isso, gente. Graças a Deus acabamos aqui esse módulo de crimes contra as relações de consumo, na sequência atividade e depois um novo tema. Muito obrigado e até a próxima.